Olá, boa noite. Eu gostaria de compartilhar com você hoje à noite um ensinamento muito importante através da vida de Davi. Ensinamento para uma vida vitoriosa no mundo hostil. O mundo em que nós vivemos é um mundo hostil. Temos que enfrentar muitas lutas, muitas batalhas. Hoje à noite nós vamos aprender, portanto, sobre a vida de Davi. Eu quero que você acompanhe essa leitura que está em 2 Samuel, capítulo 8, no versículo 6. Apenas uma parte do versículo 6 é o suficiente para fazermos aqui uma exegese e explicarmos tudo o que queremos explicar hoje à noite. Veja o que diz. 2 Samuel, capítulo 8, versículo 6. A parte B do versículo 6. E o Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ele ia. Só isto. Mas que maravilha, não? O Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ele ia. Humanamente falando, olhando, eram batalhas perdidas. Talvez seja o que esteja acontecendo com muita gente. Talvez esteja acontecendo até com você. Humanamente, você está no meio de uma batalha, nesse exato momento na sua vida, e você não tem nenhuma possibilidade humana de vencer. Você não sabe como vencer isto. Mas creia, o Deus de Davi pode estar com você também no meio dessa sua batalha. E Ele é o segredo maior da nossa vitória. Mas há também alguns ensinamentos que pessoalmente nós precisamos assimilar para facilitarmos a ação de Deus na nossa vida. Veja só, Davi foi vitorioso, sobretudo em 4 situações. Primeira delas, Davi foi vitorioso quando ele teve coragem de enfrentar os seus problemas. De onde vinha aquela coragem? Aquela coragem vinha na certeza de que ele tinha um Deus que o amava, e um Deus que o protegia, de um Deus que lhe dava forças para fazer prodígios, de um Deus que lhe dava a capacidade de vencer ursos, leões e Golias, e toda sorte de inimigo que aparecesse diante dele, toda sorte de exército que tentasse lutar contra ele, que se interpôsse entre ele e os planos de Deus, ou que tentassem vir e destruí-lo. Ele sabia que Deus era maior do que tudo e do que todos. Davi tinha fé, ele tinha coragem e tinha fé. Muitos confrontos foram em situações desfavoráveis, muitas perseguições, injustiças pessoais, momentos difíceis da vida de Davi. Saul, por exemplo, o perseguiu por muitos anos, mas aquele menino era um menino de fé. Depois um homem, cresceu e continuou sendo um homem de fé. Depois um idoso, continuou sendo um idoso de fé. Eu não sei qual a sua faixa etária, qual a sua idade, mas você pode ter também a fé de Davi no seu coração. A fé vai te levar a ser um grande vitorioso. O terceiro segredo que nós vemos na vida de Davi é que ele era um homem de sabedoria espiritual. Ele tinha muita sabedoria. Se você quer vencer grandes batalhas, talvez você vá precisar também de alguns equipamentos, de algumas coisas, oração, jejum e tantas outras coisas. Mas você também precisa de sabedoria, principalmente quando se tratam de relacionamentos. Aí está o grande problema. Davi foi provado na área de relacionamentos como poucas pessoas. Um homem que dizia que o amava muito, Saul, ao mesmo tempo, de repente, o odiava e tentava matá-lo. O denegria, o perseguia. Talvez você esteja sofrendo também perseguição. Alguém está falando coisas injustas sobre você, tentando destruir você. Mas não tenha medo e haja com sabedoria. Tem muita gente tendo problemas demais, tendo derrotas na família, no trabalho, às vezes até na igreja. Muita gente sofrendo derrotas nos seus relacionamentos, porque não tem sabedoria. Será que você é mais uma dessas pessoas? Se for,
Passou da hora de ter sabedoria. Em último lugar, Davi nos ensina que para ter vitória, por onde quer que ele ia, foi necessário também obediência a Deus. Obediência é fundamental para a nossa vida. Todas as vezes que Davi foi obediente a Deus, ele foi vitorioso. Em todas as batalhas, em todas as circunstâncias. Não há nenhuma exceção. Se você for ver também os grandes heróis da Bíblia, você vai ver isso. Em todos os momentos em que foram obedientes, tiveram coragem, tiveram fé, tiveram sabedoria, eles foram vitoriosos. Mas, quando faltou obediência, traíram a confiança de Deus. Como o caso de Davi, um homem com tantas vitórias, por onde quer que ia, ele tinha vitória. Enfrentou exércitos de centenas de milhares de soldados e os venceu. É derrubado por uma única mulher, uma única pessoa. Uma mulher bonita, porém casada, que estava tomando banho enquanto seu marido, soldado de Davi, aí já passaram-se os anos, Davi já é rei, Davi já governa, Saul já não existe mais, Saul já morreu. E agora a nação está contra outro povo, lutando em guerra. E Davi tem um soldado chamado Urias. E esse homem está lá, é um dos valentes que está lá lutando. Ele é casado com essa mulher chamada Batseba. Batseba está lá, tomando banho, bonito, na varanda, no quintal da casa, e Davi lá do alto do palácio, na varanda, vê a cena. E ele se detém. E ele põe os olhos sobre a tentação. E ele começa a desejar. E ele não se afasta daquilo. E ele se deixa controlar pelos impulsos da carne. E ele vai em busca de satisfação para os seus impulsos sexuais. E ele manda chamar aquela mulher. E tenta persuadir aquela mulher. E conversa, e convence, e pressiona, e seduz aquela mulher. E deita com aquela mulher. Adultera com aquela mulher. Tem muita gente caindo por tentações sexuais. Tem muita gente também servindo para ser instrumento de sedução. Viu? Tem muita mulher aí com esse jeitinho de Batseba, descuidada no seu vestir, expõe o seu corpo de qualquer jeito e acha que isso não tem nenhum efeito. Não, é só para vaidade pessoal e para competir com as outras mulheres. Essa doidice que passa na cabeça de algumas mulheres. Mas está provocando, às vezes, homens casados, outras pessoas, e são descuidadas. Então junta-se uma descuidada, uma sem juízo como Batseba, uma pessoa sem nenhuma cautela. Junta-se uma pessoa dessa, com um homem desocupado, todo mundo na guerra e ele passeando na varanda. Um homem com a mente desocupada, que observa e se deixa dominar pela fraqueza e erra grosseiramente, nós temos uma tragédia aí. Essa tragédia continua acontecendo hoje em muitos lugares. É juntar pólvora e fogo, a coisa sempre explode e sempre fere muita gente. Davi e Batseba erraram diante de Deus. E aquele homem, como diz o texto, 2 Samuel 8:6, a parte B, o Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ele ia. Aquele homem que tinha vitória em todos os lugares, contra todo mundo, todos os exércitos, em todas as situações, cai agora por causa da fraqueza sexual com uma mulher casada. Devemos renunciar à tentação, renunciar ao pecado e nos arrependermos e enfrentarmos qualquer consequência. Se queremos ter vitória por onde quer que a gente vá, precisamos nos afastar do pecado e andar em obediência a Deus, não em desobediência a Deus. Davi foi consertado, porque Deus é um Deus misericordioso, viu? Um Deus misericordioso. Aquele homem, mesmo tendo feito isto, Deus ainda tinha amor por ele, compaixão dele. E enviou um profeta, Natã, foi até a corte. Davi estava sentado lá no seu trono, o rei todo-poderoso de Israel, o herói da nação, o grande guerreiro invencível, mas moralmente em pecado por conta daquele adultério. Ele pensava que ninguém mais sabia, era um segredo dele e de Batseba. Que segredo? Pecado lá tem segredo. Pecado não se mantém em segredo. Sempre duas pessoas determinantes
para a sua vida, para o seu futuro, para a sua eternidade. Vão estar sabendo quando há pecado. O primeiro é Satanás. Ele vem, entra e destrói a vida do pecador. A outra pessoa que vai saber do pecado é o próprio Deus. Porque Deus vê, Ele é onisciente, onipresente, Ele vê tudo. Os olhos do Senhor passeiam sobre a terra para ver o que fazem os homens. Deus sabe de tudo. Na mesma hora, Davi pecou, Deus soube. Mas por misericórdia enviou Natã, o profeta. E Natã foi até Davi. E chegou diante do trono e falou uma história para Davi, contou uma história, uma fábula para ele e tal. E Davi, então, ele fica realmente comovido com a história. Natã falou para ele, olha, se um homem que tem muitas ovelhas deixasse as suas ovelhas e fosse tomar a ovelha de uma pessoa que tem um só, o que o senhor acha desse homem? Davi falou, é um injusto, mande matar esse homem. E Natã botou o dedo nele e falou, pois tu és esse homem. Você tomou a mulher de Urias, servo de Deus e teu soldado. E ali Natã o confrontou. Davi se arrependeu. Davi consertou, mas pagou um alto preço pelo seu pecado. Deixe-me falar com você hoje à noite. Eu não sou Natã, longe de mim essa pretensão. Mas sou um homem de Deus para a sua vida hoje à noite. Sou um pastor de Deus te alertando. Se afaste do pecado. Conserte a sua vida. Senão você não vai ter vitórias. Você vai ter muitos sofrimentos, muitos fracassos, muitas derrotas na sua vida. Conserte a sua vida. O Espírito Santo sabe o que está falando com você hoje à noite. Ponha em ordem a sua vida. Mas não é, eu não tenho nenhum problema de adultério, mas está envolvido com falcatruas, com mentiras, está envolvido com coisas erradas, está envolvido com tanta coisa equivocada. Se afaste disto, ponha em ordem a sua vida. E se você, infelizmente, está tendo derrotas sérias na sua vida, ore e puxe a sua consciência, vê se não há algum erro aí para ser consertado. Permita-me orar por você nesse momento. Eu quero que você tenha vitória como Davi teve, por onde quer que ia. Que seja vitória no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida com Deus, que seja vitória por onde quer que você vá. Deus, em nome de Jesus, nesta hora, que o Senhor tenha misericórdia e derrame a tua graça sobre aqueles que estão em erro e colhendo muitas derrotas. Que o teu Espírito Santo os alerte onde está o erro e que ponham tudo em ordem e recebam o teu perdão e a restauração que vem de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por esta lição que nos ensina que é possível termos vitória, sim, como Davi teve, enquanto tivermos fé, a certeza que Deus está conosco. Enquanto tivermos coragem de enfrentar as coisas, o Senhor vai nos conceder vitória. Afasta-nos, ó Deus, de todas as tentações, de todas as ciladas, que possamos andar em vitória e em integridade, a fim de te honrar, de honrar as pessoas que estão à nossa volta e a fim também de preservarmos a nossa paz. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Deus te abençoe. Até o nosso próximo programa, se Deus nos permitir.